Durante sua visita a Manaus, na semana passada, que teve aglomeração de pessoas e menosprezo aos mortos pela Covid-19, o capitão Jair Bolsonaro voltou a esbravejar sobre o seu exército, ou o nosso exército, para ameaçar governadores e prefeitos. O bravateiro, o fascistão, afirmou que acionará as Forças Armadas contra as medidas de isolamento social adotadas nos estados e nos municípios. Em entrevista à TVA Crítica, na sexta-feira, dia 23, o neofascista rosnou: nossas Forças Armadas podem ir para a rua um dia sim para fazer cumprir o artigo 5º da Constituição, o direito de ir e vir, e acabar com essa covardia de toque de recolher e garantir o direito ao trabalho e à liberdade religiosa. Segundo Igor Giló, em artigo publicado na Folha, a declaração incomodou alguns generais. Aspas, militares reclamam da fala de Bolsonaro sobre usar o exército contra restrições, destacou o título do seu texto. Os altos oficiais consideram mais uma bravata do presidente da República que só desgasta a já desacreditada imagem da instituição. Aspas, para os membros da cúpula militar ouvidos na manhã desse sábado, 24, pela Folha, Jair Bolsonaro confunde conceitos e usa sua posição de comandante em chefe das Forças Armadas de forma política, para pressionar adversários como os governadores João Dória, do PSDB de São Paulo, e Rui Costa, do PT da Bahia, relata o jornalista. Naquela entrevista, o capitão ainda esbanjou a autoridade diante dos generais. Aspas, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas, o nosso exército, as nossas Forças Armadas, se precisar, iremos às ruas, não para manter o povo dentro de casa, mas para restabelecer todo o artigo 5º da Constituição. E se eu decretar isso, vai ser cumprido. Rosnou o embusteiro, é um embusteiro mesmo. Na mesma entrevista, o capitão voltou a atacar o que considera um poder excessivo que, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal delegou aos governadores e aos prefeitos. Ele criticou os ministros do STF e os governantes pela maneira covarde com que querem impor essas medidas de proteção contra a pandemia da Covid. Será que os generais, agora sob o comando do Servil e traíra Walter Braga Neto, o novo ministro da Defesa, que foi ungido após uma recente crise militar, topam acionar as tropas contra os governadores e os prefeitos para garantir bares, boates e lojas abertas, por exemplo? Será que os milicos também ocuparão o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é responsável por fazer respeitar a Constituição Federal? Diante das novas ameaças, o governador tucano João Dória, que diz ter se arrependido agora da dobradinha Bolsodória, reagiu, e vale citar. A postura demonstra mais uma vez o quanto Bolsonaro tem devoção pelo autoritarismo e alergia à democracia. Ele selou um pacto com a morte que só não é maior no Brasil por conta da ação de governadores e prefeitos. Isso é o Dória falando em democracia contra o Bolsonaro.